Construir um motorhome é um baita desafio que a gente decidiu encarar, e na nossa construção a gente acabou cometendo alguns erros. Então a gente vai estar listando alguns deles aqui para vocês ficarem espertos e não cometer esses mesmos erros no motorhome de vocês. E salve trilheiros! Meu nome é Renato. E eu sou a Luana. E ali está a nossa Kombi mocinha. E vamos lá para dentro da mocinha, porque a gente já vai mostrando e falando quais são esses erros. Então não esquece de se inscrever e deixar o like aí embaixo. Bora! Bem no início do projeto, uma das primeiras coisas que a gente fez foi o nosso piso. Aqui. Só que quando a gente foi fazer a parte de corte, a gente cometeu os nossos primeiros erros. Bem naquela pontinha ali, tem um corte que não deveria estar ali. E o nosso intuito era fazer o encaixe da caixa de roda. Aqui tem uma, do outro lado tem a outra. E era esse encaixezinho aqui. Só que eu fiz o corte na posição errada. Eu fiz nessa lateral em vez na parte de trás aqui. E esse erro acabou acontecendo. Não é um erro muito grande, ele vai acabar ficando aqui mesmo. A gente decidiu não comprar outra placa de compensado, porque a placa de compensado está muito cara. E vai ter um móvel, né, que vai ficar nessa parte de cá e vai tampar esses erros. Então eu não me preocupei em deixar eles, né. É claro que a gente fica meio chateado por estar errado, mas acontece. Então quando vocês forem fazer alguma coisa da Kombi ou no motorhome de vocês, sempre confira antes de cortar para ver se está tudo certinho, está na medida certa, está na posição correta, para depois que cortar vocês não terem uma surpresa e às vezes até perder o material. No nosso caso a gente não perdeu, mas dependendo do erro você pode acabar perdendo material e isso pode acabar custando um dinheirinho a mais. Outro erro que a gente cometeu foi na hora de fazer nossas cortinas. Apesar delas ficarem bem legais, elas não ficaram com o tamanho exato que nós queríamos. Na hora de fazer, a gente mediu a janela e deixamos essas duas sobrinhas, uma em cima e outra embaixo, para fazer essa dobra e passar o arame por dentro. Só que não foi tão suficiente, porque quando ela dá essa engenhadinha, que é normal das cortinas, né, acaba aparecendo o que tem dentro e não tampa totalmente a janela. Então a gente precisaria ter feito com uma sobra um pouquinho maior para conseguir o resultado que a gente queria. Então foi outro erro que a gente cometeu, e aí fica de alerta para vocês quando forem fazer as cortinas, medirem certinho e pensarem na sobra que vocês querem. Outro erro que a gente cometeu aqui, e vocês têm que tomar cuidado, é relacionado às quantidades dos materiais. Quando a gente foi fazer o nosso piso, só que essa parte da resina, a resina quase não deu, porque eu calculei mal essa quantidade. Só foi suficiente porque, como eu faço as facas, né, a resina que eu utilizo para colar os cabos é a mesma resina que a gente usou para poder fazer o piso. Então eu juntei a resina que a gente tinha comprado para fazer o piso com a resina que eu tinha em estoque para colar os cabos, para poder conseguir fazer tudo que a gente precisava. E mesmo assim foi a conta, quase não deu. Tanto que a camada de resina ficou bem mais fina do que a gente queria. E se a resina não tivesse sido suficiente, eu teria que comprar mais resina e teria que cobrir tudo que eu tinha feito e a parte que ficou faltando. Então eu teria que comprar o dobro de resina praticamente. E isso sairia um preço muito mais caro, né? Então tem que tomar cuidado com essas quantidades. E outro erro também que também aconteceu nessa mesma ideia, né, de quantidade, foi quando a gente foi fazer o nosso isolamento térmico, né? Porque a gente comprou uma certa quantidade de 3TC, porque a gente deu uma pesquisada, algumas pessoas falaram que usavam uma certa quantidade para poder fazer todo o isolamento térmico, e a gente confiou e comprou, e a gente não calculou por conta própria. E essa quantidade de 3TC não foi suficiente, a gente teve que comprar mais 3TC para depois finalizar todo o isolamento que a gente queria. Então tomem muito cuidado quando forem calcular a quantidade de materiais, não confie simplesmente na quantidade que as pessoas usaram aí nos vídeos ou de algum amigo seu, porque às vezes do jeito que você vai fazer você pode acabar consumindo mais ou menos material. Então o ideal é você mesmo calcular para ter certeza que as quantidades vai ser exatamente o que você precisa, para você nem comprar material demais e desgastar dinheiro à toa, e nem comprar material de menos e depois ter que comprar mais. E se você quer evitar esses e outros erros, eu indico vocês dar uma estudada um pouquinho a mais, e aqui na descrição eu vou estar deixando o link de um livro que é um guia para você construir seu motorhome e um curso sobre elétrica para motorhomes. Inclusive a parte elétrica, quando tem algum erro, isso pode acabar custando muito dinheiro. Então dá uma olhadinha nesses links para você evitar ao máximo esses errinhos aí que pode dar uma boa atrapalhada no nosso financeiro. Mais um outro erro que nós cometemos foi na hora de fazer o guarda-roupa. Nós fizemos o guarda-roupa
e pensamos que as dobradiças que nós utilizamos seria o suficiente para manter as portas fechadas enquanto a gente estivesse andando. Só que, na prática, a gente viu que as roupas começaram a cair enquanto a gente estava andando. Então a gente vai precisar colocar ali alguma travinha para travar a porta e não deixar que isso aconteça. Outra coisa que a gente errou aqui na etapa de construção do nosso motorhome foi as tampas do nosso armário superior. A tampa em si está funcionando, né? Tá funcionando do jeito que a gente queria. Porém, quando a gente for fazer o nosso forro, vai dar problema. O nosso forro vai ser igual a gente fez na cabine aqui, também em madeira. E o que acontece é que não tem espaço suficiente para colocar essa madeira aqui em cima. Na hora que colocar essa madeira, essa tampa não vai abrir. Então a gente vai ter que modificar essa tampa para, em vez dela ser desse modelo aqui, que ela sobrepõe essa madeirinha aqui, ela vai ter que ser de embutir, para ela encaixar aqui dentro. Que aí dessa forma a gente consegue colocar o forro do jeito que a gente quer. Esse erro aqui daria para evitar se a gente tivesse feito um planejamento e um projeto um pouco mais completo, né? A gente não fez o desenho e nem um projeto 3D, por exemplo, da nossa Kombi, porque a gente pensou que não teria necessidade. E esse tipo de erro poderia ter sido evitado com esse nível de planejamento, né? Mas é uma coisa que custa um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de trabalho. A gente decidiu não fazer e acabou acontecendo esse erro. Então já se inscreve aqui para você ficar por dentro de mais vídeos como este. Nós também vamos deixar o vídeo anterior que nós postamos aqui e esse com 5 cidades problemáticas para quem viaja de motorhome. É muito importante que você veja. Nós te esperamos nestes vídeos e tchau!